Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 44. Isaías 44. E nós vamos ler dos versos 3 a 5. Isaías 44, 3 a 5. A palavra de Deus é viva e é poderosa. A palavra de Deus tem vida em si mesmo. E todas as vezes que nos reunimos para ouvirmos a palavra de Deus, nós temos que ter no nosso coração expectativa. Não tem nada mais perigoso para nós do que nos acostumarmos com o sagrado, a ponto de nos reunirmos e nada esperarmos. Nos reunirmos e ouvirmos e voltarmos para casa e nada mudar. A minha esperança e a minha oração é que nesta noite Deus, por sua graça, nos visite, que o nosso coração arda, que o Espírito de Deus que já habita em nós transborde em nós. Esse texto trata de assunto tão sublime, de promessa tão solene. E o texto diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Meus irmãos, na década de 90, nós tivemos alguns congressos na igreja presbiteriana sobre avivamento, e me lembro com muita saudade de alguns daqueles encontros. E foi naquele contexto que eu fui convidado para pregar na igreja presbiteriana da Bahia, em Salvador. E naquela noite eu preguei exatamente sobre avivamento. E quando terminei, uma repórter da cidade estava lá para uma entrevista. E aquela repórter olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta pessoal. Uma pergunta, diria eu, perturbadora. Ela me perguntou assim: o senhor crê no que prega? E eu olhei para ela firmemente e disse: é claro que eu creio no que eu prego. E ela, um tanto quanto cética, incrédula, redarguiu e perguntou assim: mas o senhor crê que ainda hoje há a possibilidade de existir um avivamento espiritual? Um derramamento do Espírito? A ponto de impactar uma igreja? Uma nação? E eu disse: eu creio firmemente nisso. E ela disse: mas o senhor pode me dar alguma evidência disso? E eu disse: claro, posso sim. E citei para aquela repórter 2 exemplos. Citei para ela o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Vocês bem sabem que, como fruto do iluminismo, uma onda de ateísmo varreu a Europa, a ponto de, na França, a chamada Catedral de Notre Dame foi dedicada a Deus, a razão. As igrejas tomadas por essa onda estavam vazias, porque os pregadores não acreditavam mais na Bíblia. Poucos pregadores acreditavam mais na Bíblia.
Pregadores pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos, e desciam dos púlpitos para se embriagar nas mesas de jogo. Os enciclopedistas da época profetizavam o fim da igreja protestante na Inglaterra e na Europa. Quando a igreja parecia um vale de ossos secos, e todos apostavam no fracasso irremediável da igreja, Deus levantou um grupo de estudantes da Universidade de Oxford para orar por avivamento. George Whitefield, John Wesley, Carlos Wesley e outros mais. E aqueles moços começaram a orar, começaram a jejuar, começaram a clamar. Pode me deixar o som anterior, viu, filho? Você que está no som, por favor, volte o som que estava anterior no retorno, por gentileza. Aqueles jovens começaram a buscar a Deus em oração, a preparar o coração, a chorar pelos seus pecados, a confessar seus pecados. E de repente, aqueles meninos, aqueles estudantes, numa madrugada de 31 de dezembro, está ótimo assim, madrugada de 31 de dezembro, às 3 horas da madrugada, 1739, começaram a orar. A madrugada foi avançando, e eles continuaram em oração. Às 3 horas da manhã, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Um fato que ninguém teve dúvidas. E aqueles moços se levantaram daquela reunião de oração diferentes de como se ajoelharam, cheios do Espírito Santo. Começaram a pregar, e havia poder na pregação. Os corações começaram a se derreter. As igrejas vazias começaram a se encher de gente faminta da palavra de Deus. Nas praças as pessoas se acotovelavam disputando um espaço para ouvir a palavra de Deus. E este avivamento varreu toda a Inglaterra. Dezenas, centenas de milhares de pessoas salvas. Mais tarde, os historiadores afirmaram que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Deus mudou a história de uma nação por um avivamento que começa com um grupo de estudantes. Mas eu contei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo, o que aconteceu na Romênia. E o pastor Ernesto está aqui, já esteve algumas vezes na Romênia, quando Ceausescu, aquele terrível ditador, governava aquele país. Um regime de horror, de truculência, de perseguição, de massacre, de tortura, a ponto de pessoas enfrentarem uma longa fila para comprar 1 litro de leite, e se reclamassem na fila, corriam o risco de ser morto pela polícia de Ceausescu e da sua mulher. Adolescentes de famílias eram usadas em programas de prostituição pelo governo, sem que os pais pudessem reagir, do contrário seriam mortos. O que talvez alguns de vocês não saibam ou não se lembrem é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. O que talvez alguns não se lembrem é que Deus usou apenas uma igreja de 80 membros para desencadear esse processo. Tudo começou, pastor Daniel, no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia de Ceausescu cercou a casa do pastor Toderic, um pastor reformado, na cidade de Timisoara, para expulsá-lo da cidade. Nesse momento, os 80 membros da igreja se reuniram ao redor da casa do pastor, fazendo um cordão de isolamento, e impediram que a polícia o expulsasse. A polícia foi buscar reforços. Os crentes da cidade se uniram. À boca da noite, um jovem batista comprou velas e as distribuiu para os crentes ao redor da casa. Quando a polícia chegou com truculência e começou a atirar nos crentes, impiedosamente, indiscriminadamente. Deram um tiro na perna desse moço batista, correram com ele para o hospital para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Quando ele estava no seu leito de dor, alguém se aproxima e pergunta: você está arrependido, jovem? Ele respondeu: não, eu não estou arrependido, eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma jovem da Assembleia de Deus sai gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timisoara: Deus existe,
Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Este grito encontrou ouvidos em toda a nação. 10 dias depois, 25 de dezembro, noite de Natal, de 1989, havia mais de 100.000 pessoas na capital da Romênia, sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite Ceausescu caiu, a Romênia ficou livre e o Evangelho pode prosperar naquela nação. Deus é o Senhor da história e Ele está no trono, e o Senhor Jesus Cristo prometeu derramar do seu Espírito, porque esta promessa que nós lemos hoje em Joel capítulo 2, que se cumpriu em Atos 2, diz Pedro naquele dia: esta promessa não é apenas para vós, esta promessa é para os vossos filhos, esta promessa é para aqueles que ainda estão longe, esta promessa é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Portanto, você e eu podemos também aguardar um derramamento do Espírito Santo de Deus, e esta promessa está aqui nesse texto. Há 4 verdades nesse texto que eu quero enfatizar para vocês nessa noite. Primeiro, o derramamento do Espírito é uma promessa de Deus. Segundo, o derramamento do Espírito é uma necessidade da igreja. Terceiro, o derramamento do Espírito deve ser buscado pela igreja. Quarto, o derramamento do Espírito traz resultados extraordinários para a igreja. Vamos ver esses 4 pontos. Primeiro, o avivamento é uma promessa de Deus. Veja aí o versículo 3: porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei meu Espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Esta promessa tem 2 características. Primeiro, é uma promessa segura. Sabe por quê? Quem está prometendo aí não é um homem, não é uma igreja, não é uma denominação religiosa, não é um concílio eclesiástico. Quem está dizendo aí derramarei é o próprio Deus, que não pode falhar, que não pode mentir, que promete e cumpre o que diz, e quando Ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. A segurança dessa promessa está em Deus, o Deus que fez a promessa. E sabe, irmãos, uma das coisas mais gloriosas que eu vejo na história da igreja é que uma igreja cheia do Espírito Santo, ninguém pode detê-la na terra, nem perseguição, nem pobreza, nem fornalha, nem açoites, nem prisões, nem cadeias, nem ameaças. Quando os apóstolos foram presos e ameaçados e intimidados, quanto mais eles eram açoitados e intimidados, mais eles tinham coragem, mais a igreja crescia. Quando os imperadores romanos, a partir de Nero, começaram a massacrar os crentes, a queimá-los vivos, a crucificá-los, a jogá-los nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem, quanto mais sangue era derramado, mais a igreja florescia. Vocês sabem que em 1534, na Inglaterra, Henrique VIII rompeu com o catolicismo. 1534. Rompeu não por convicção doutrinária, mas por conveniência pessoal. E Henrique VIII passou por 9, alguns dizem por 10 casamentos, em busca de um herdeiro. Num desses casamentos, não foi com Ana Bolena, a pessoa com quem se casou depois do seu primeiro divórcio, nasceu-lhe um filho, a quem ele pôs o nome de Eduardo, que recebe o nome de Eduardo VI. 1547, Henrique VIII morre, e o seu herdeiro, Eduardo VI, tem apenas 10 anos de idade. Vocês bem sabem que um menino de 10 anos não tem condições plenas de governar. Os líderes protestantes da Inglaterra, Ridley, Latimer e Cranmer, começaram a cuidar desse menino,
a assessorá-lo, acreditando que a reforma se estabeleceria na Inglaterra, porque o anglicanismo ainda não tinha plenamente entendido os princípios da reforma. Quando tudo parecia que ia dar certo, Eduardo VI morre precocemente com 16 anos de idade, 1553. Quem assume o governo na Inglaterra? Sua irmã, Maria Tudor, chamada de Maria Sanguinária. E essa mulher perseguiu a igreja na Inglaterra de forma truculenta, mandando para estaque, queimando em praça pública os 3 líderes, Ridley, Latimer e Cranmer. Quando eles estavam ardendo na fogueira, um disse para o outro assim: meu irmão, coragem, hoje nós estamos acendendo na Inglaterra uma fogueira que nunca será apagada. Muitos foram mortos, outros fugiram para poupar a vida. Fugiram para onde? Para a Holanda, para Genebra, para a Alemanha, para os países onde a reforma já havia se estabelecido. Quis Deus que essa mulher, Maria Tudor, morresse cedo, 5 anos depois, em 1558. Quem assume o governo? Elizabeth, chamada também por alguns de Isabel, que tem um longo governo de 1558 a 1603. E um dos primeiros decretos de Elizabeth foi decretar a volta dos foragidos para a Inglaterra. Quando eles voltaram para a Inglaterra, já em contato com a reforma no continente, voltaram fazendo 4 exigências para a igreja. Queremos uma igreja com teologia pura, com liturgia pura, com governo puro, com vida pura, e desencadearam na Inglaterra um dos mais importantes movimentos de reforma e reavivamento da história, o movimento dos puritanos. Aí você conclui uma coisa: Maria Tudor não sabia, mas Deus havia constituído em presidente das missões estrangeiras da Inglaterra. Quando ela pensou que estava destruindo a igreja, ela estava promovendo a igreja, porque a igreja do Deus vivo é indestrutível. A igreja cheia do Espírito Santo não pode ser detida nem mesmo pelo martírio. Bendito seja o nome do Senhor. Há um cântico que foi feito aqui no Brasil, e eu gosto do refrão: é obra santa, ninguém detém. A obra de Deus ninguém detém. A segunda coisa, irmãos, que esse texto diz é que essa promessa não é apenas segura, essa promessa é também abundante. Volte os olhos para o verso 3: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. 2 palavras chamam a atenção aí: primeiro, derramarei; segundo, torrentes. Ambas as palavras falam de algo profuso, abundante, caudaloso. Sabe qual é o seu e o meu problema hoje? Vamos falar honestamente com a gente. É que nós achamos que tudo que Deus pode e quer fazer é o que nós já conhecemos e o que nós já experimentamos. Limitamos a obra de Deus ao nosso conhecimento e limitamos a obra de Deus à nossa experiência. Pensem comigo. O apóstolo Paulo registra em algumas de suas cartas algumas de suas orações, e eu não sei se vocês pensam como eu nesse quesito, mas acho que Paulo alcançou o pináculo da sua teologia quando ele se colocava de joelhos. E na sua carta aos Efésios, capítulo 3, versos 14 a 21, Paulo faz para mim a mais ousada oração registrada na Bíblia, mormente no verso 19. Não é possível fazer um pedido mais audacioso do que este. Ele ora e pede assim: para que sejais tomados, não de Deus, não da plenitude de Deus, mas para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Pense um pouco sobre esse pedido, porque para você entender esse pedido, você tem que fazer uma outra pergunta: quem é Deus? Quem é Deus?
Está aqui, meu príncipe. Está aqui, obrigado. Então, só para lembrar vocês, vamos pensar nos atributos que só Deus tem. A gente chama isso de atributos incomunicáveis de Deus. Então vamos lá. Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano. Deus é maior que tudo quanto Ele criou. Agora vamos perguntar, qual é o tamanho do que Deus criou? Ninguém sabe. Mas o que se sabe é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra do universo. Pois se o seu Deus é transcendente, significa que Ele está além disso, além dessa criação. Ele é maior do que tudo quanto Ele criou. Agora preste atenção que Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Aí você diz, não, aí Paulo devia estar delirando, porque estava preso, coitado, deve estar delirando, é possível. Para que não tenhamos o risco de cometer esse equívoco, ele registra no verso seguinte, no verso 20 assim: ora, aquele que é poderoso para fazer, não mais, não muito mais, mas infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo, agora e eternamente. Então, sabe o que eu concluo com isso? Deus tem mais para você, Deus tem mais para mim. Nós não podemos limitar o que Deus pode e quer fazer na nossa vida. A sua promessa é abundante. Para ilustrar isso de uma forma mais simples, pense comigo na história de uma família que mudou a história da América no século XIX. Era uma família muito pobre e tinha 7 filhos pequenos, moravam na roça. E o chefe dessa família morre, deixando a viúva pobre, endividada, com 7 crianças de 14 anos para baixo, para criar, cuidar. Com um detalhe, estava endividada. Com outro detalhe, os credores vieram e levaram o pouco que ela tinha. Com outro detalhe, ela estava grávida do 8º filho. Quando nasceu, não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. Essa mulher, com 39 anos de idade, estava com os cabelos brancos, de tanto trabalhar na roça para dar comida para esses meninos. Um dia o 5º filho disse assim para ela: mamãe, eu vou sair da roça, vou para a cidade, Deus tem um plano na minha vida. E saiu de casa. Foi para Boston, em Massachusetts, arranjou um emprego numa sapataria. Um dia o seu professor de escola bíblica dominical, e aqui uma lição para nós professores, saiu de casa, foi lá na sapataria e levou aquele menino a Cristo lá no seu trabalho. E esse moço agora convertido, um dia está na igreja, e o pregador está dizendo assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Ele disse: Deus, eu quero ser esse homem. Tornou-se um pregador leigo, com muitas limitações de conhecimento gramatical sobretudo. Ele estava pregando em Chicago, em Illinois, e na porta da igreja 2 senhoras idosas da igreja metodista disseram assim para ele: nós estamos orando pelo senhor. E ele disse: mas por quê? Para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Um dia caminhava em Nova York, na Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio sobre ele, com grande poder. Ele saiu correndo, entrou numa casa, fechou a porta, caiu de joelhos, e ele narra essa experiência dizendo que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Ele disse que ainda que lhe dessem toda a riqueza do mundo em troca daquela experiência, ele rejeitaria. Quando ele se levanta dos seus joelhos, nunca mais ele foi o mesmo homem, nunca mais a América foi a mesma. A partir dali, esse homem levou a Cristo mais de 500
1.000 pessoas. Esse homem era Dwight Lyman Moody, o maior avivalista de todos os tempos. Deus é o mesmo, Ele pode fazer o mesmo. Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir, porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Mas há uma segunda verdade nesse texto, irmãos. Segundo lugar, o avivamento não é apenas promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Confira de novo o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Vocês sabem que há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia: o hálito, o vento, o fogo, a pomba, o azeite, a água. A grande pergunta é por que aqui a água é usada como símbolo do Espírito Santo? Penso eu, para nos dar pelo menos duas orientações. Primeiro, não tem vida sem água. Você pode ter a melhor terra, você pode ter a melhor semente, você pode ter a melhor tecnologia, você pode ter os melhores insumos. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Bom, mas o que significa isso espiritualmente falando? Você pode ter templos, você pode ter aparelhagem e tecnologia, você pode ter boa música, você pode ter pregadores, você pode ter conhecimento, você pode ter boa metodologia, você pode ter bom ensinamento, mas se não tiver água, se o Espírito Santo não agir, não tem vida na igreja. Nós poderíamos reunir todo o nosso conhecimento, toda a nossa metodologia, e nós não produziremos um crente sequer com o nosso esforço. Tem que concordar, portanto, com Charles Haddon Spurgeon, quando ele disse: é mais fácil acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que eu acreditar que uma alma sequer possa ser salva sem o poder do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, nós precisamos do Espírito, irmãos. Nós dependemos do Espírito Santo. Não é a minha cultura, não é a sua cultura, não é o nosso conhecimento, não é a nossa teologia, não é a nossa metodologia, não é o acervo que nós temos que tem o poder de transformar. É o Espírito Santo de Deus que transforma vidas. Dependemos dele. Segundo lugar, a água é necessária, não apenas para dar vida, a água é necessária para purificar. E aí entra uma questão que não sei se a você aflige, e eu não sei se você faz essa pergunta ou já fez, eu já tantas vezes. Quando você estuda a história da igreja, você chega à conclusão de que o Brasil ainda não experimentou aquilo que nós chamamos de um avivamento clássico. Você tem despertamentos aqui, despertamentos ali. A grande pergunta é por quê que as chuvas são retidas? Por que as torrentes não caem? Por que, na linguagem de Leonard Ravenhill, tarda o pleno avivamento? E a única resposta que nós encontramos é esta: o avivamento ainda não chegou, porque entre as torrentes de Deus e a terra seca, existe algo interceptando a chegada da chuva, e esse algo chama-se pecado. Pecado. Diz o Senhor Jesus que quando o Espírito Santo viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que a igreja precisa do Espírito Santo?
Porque enquanto a igreja está chamando o mundo a arrepender-se, o mundo está apontando o dedo para a igreja e diz: arrependa você primeiro. Há pecado no meio do arraial, há pecado no meio da igreja. Meus irmãos, enquanto não houver arrependimento, não haverá chuva do céu, torrentes de Deus, avivamento espiritual. Há um marasmo na igreja, há uma sequidão. Há incredulidade. Há grupos, há partidos, há mágoas, há ressentimentos, há impureza, há orgulho, há soberba, há vaidade, há idolatria. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim um dos textos mais solenes da Bíblia, eu penso que é Josué capítulo 7. Diz a Bíblia que Israel tiveram uma vitória esplendorosa, magnífica, diante da inexpugnável cidade de Jericó. Um milagre, as muralhas ruíram. E não foi pela força do exército de Israel, foi pela mão do onipotente Deus. Aí eles vão enfrentar uma pequena cidade chamada Ai. Subestimaram a cidade. Não precisa mandar muita gente não, lá é tranquilo. E diz a Bíblia que eles voltam de lá com a derrota acachapante, humilhante. E diz a Bíblia que diante dessa derrota tão humilhante, Josué e os anciãos se prostraram no pó. E Deus diz para Josué: pode ficar de pé, Josué, pode ficar de pé, tem pecado no meio do arraial. E Deus diz duas coisas soleníssimas. Primeiro, enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco. Segundo, enquanto o pecado não for removido, não podereis resistir aos vossos inimigos. Meus irmãos, prestemos atenção nisso. Às vezes a igreja chega a pensar que o maior problema dela é o diabo, e não é. O maior problema da igreja não é a presença do diabo, nem a oposição do diabo. O maior problema da igreja é a ausência de Deus. Que o diabo é contra nós, você tem dúvida? Que sempre foi, você tem dúvida? Nós dizemos com toda alegria, e podemos dizer mesmo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se a pergunta for o contrário? E se Deus for contra nós, quem será por nós? Quando o povo pecou no deserto, Deus se irou contra o povo e disse para Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo, vou começar um novo povo através de você. Deus disse: olha, agora faz o seguinte, você vai levar esse povo, então, tá bom? Eu não vou não, se eu for, eu vou destruir esse povo, e então eu vou mandar um anjo, vou levar você à terra prometida. E Moisés disse assim para Deus: Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir. Um anjo é bom, mas não serve. A terra prometida é boa, mas sem a tua presença não resolve. A maior necessidade nossa não é de terra, nem de anjo, é da tua presença. Irmão, sabe, talvez tem hora que eu não sei se você sente, você entra para um culto e você não percebe no rosto, no olhar, no semblante das pessoas um senso de presença de Deus. Você desce do culto e vai para o pátio, o papo lá não tem a ver com presença de Deus. O que enche o peito de doçura não é a presença de Deus, não é a glória de Deus. Nós precisamos desesperadamente da presença de Deus. E o que é que nos priva da presença de Deus? É o pecado. Precisamos do Espírito Santo para que haja arrependimento, para que haja fome de Deus, para que haja sede de santidade, para que emendemos os nossos caminhos. Aliás, você vai ler o Novo Testamento e você vai ver que João Batista chega exatamente para isso, para preparar o caminho do Senhor. Todo vale aterrado, todo monte nivelado, todo o caminho torto endireitado, toda a terra para lugar aplainada, e então toda a carne verá a salvação de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo, porque só pela obra do Espírito Santo há arrependimento, há sede de santidade, há acerto de vida. Leia os avivamentos, e vocês verão que
os avivamentos foram precedidos de arrependimento, e quando o avivamento chega, irmãos, você vai ver que não tem mais inimizade. Irmãos faziam viagens longas para ir acertar a vida um com o outro, para pedir perdão para o outro, para consertar o relacionamento um com o outro, para construir pontos onde o pecado havia cavado abismos. Nós não podemos esperar um avivamento, irmãos, enquanto nós não emendarmos os nossos caminhos, enquanto nós não acertarmos a nossa vida com Deus e uns com os outros. Terceiro lugar, disse que o avivamento é, primeiro, promessa de Deus. Segundo, o avivamento é o que mesmo? Necessidade da igreja. Vamos olhar o terceiro ponto. O avivamento deve ser o quê? Buscado pela igreja. Volte os olhos de novo para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Duas palavras aí. Primeiro, sedento. Segundo, terra seca. Graças a Deus aqui no Espírito Santo, nós não temos muito ainda esse negócio de terra seca. É bem verdade, o Ulisses é lá de Barra de São Francisco, a gente tem ano que passa por ali, está muito seco, mas não chega tanto. Eu prego já pela graça de Deus há 14 anos, no Consciência Cristã em Campina Grande, na Paraíba, sempre o período do carnaval, e alguns anos viajando para lá, dá uma dor no coração. A terra está nua, rachada, e o gado morrendo de fome e de sede. Terra seca. Eu não sei se você já passou sede num lugar ermo, sem água, o desespero que é, porque sede é diferente de fome, não é verdade? Quando você está com fome, seu estômago dói, o alarme toca, mas se você não se alimentar na hora, a dor vai embora. Você jejua um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Tem gente que consegue mais, 10 dias, 20 dias, tem gente que chega a 40 dias. Não é assim com a sede, não. A sede é implacável, a sede tortura você, a sede esmaga você, a sede estiola você, a sede mata você. O que esse texto está nos ensinando? Quando é que a igreja vai experimentar um avivamento? Quando a igreja tiver sede de Deus. Sede de Deus. Qual foi a última vez que você identificou sede de Deus nas pessoas? Olha para a igreja hoje. Olha para os programas de televisão hoje. Olha para a maioria dos livros hoje. Olha para as propostas hoje. As pessoas estão com sede de quê? Sede de prosperidade? Sede de riqueza? Sede de sucesso? Sede de fama? Sede de aplausos? Sede de glórias humanas? Sede de reconhecimento? Avivamento não é sede de bênção, avivamento é sede de Deus. Sede de Deus. E é por isso, irmãos, que quando você lê a Bíblia e lê a história, você nunca vai encontrar, sem exceção, nenhum avivamento que não tenha sido precedido por oração, oração, oração. Oração. A coisa que mais marcou o meu coração foi visitar a Coreia. Eu estava compartilhando hoje com alguns pastores aqui, à tarde, às 5 horas. Eu estive essa semana passada, encontrei o Juarez e a Dilma lá, no Chile, e eu fiquei com o coração muito pesado. A igreja presbiteriana chegou no Chile há mais de 150 anos. A igreja presbiteriana do Chile não tem 2.000 membros, a denominação. A igreja que eu preguei, a igreja de porte médio, representa 30% de toda a denominação. Está numa luta, porque a liderança da igreja, com seu seminário, querendo bandear-se para o lado do liberalismo.
Uma igreja que culturalmente não tem 2 cultos, porque acha que na cultura não cabe 2 cultos, é demais da conta, um culto só no domingo e está para lá de bom também. Nenhuma sede de Deus, nenhuma sede. Aí você vai para a Coreia, que é uma igreja mais nova, que está com mais de 10 milhões de membros. O Deus é o mesmo, o coração do homem é o mesmo, mas uma igreja que entende uma coisa: nenhuma igreja é organizada sem ter uma reunião diária de oração de madrugada. Quando eu fui questionar, por que vocês oram de madrugada? É cultura de vocês, vocês são orientais, isso é cultura de vocês. O cara olhou dentro dos meus olhos e disse: não, senhor, em todo mundo as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro. Nós levantamos de madrugada para orar porque Deus é prioridade na nossa vida. Irmãos, sem exagerar, na maioria das igrejas no Brasil, as reuniões de oração estão no CTI. O povo tem tempo para churrasco, tem tempo para festa, tem tempo para viajar, tem tempo para divertir, tem tempo para ir no campo de futebol, tem tempo para assistir futebol, tem tempo para qualquer outra coisa, mas não tem tempo para orar. Sabem por quê? Que nós não temos sede de Deus. Não temos sede de Deus. E avivamento é sede de Deus. A experiência que talvez mais marcou minha vida em termos pessoais foi a visita a Quacisabando. Alguns irmãos, a Noemi esteve comigo, não sei se mais alguém aqui da igreja esteve naquela viagem conosco. Mas o que me marcou? Você estava nele? Não estava? Quacisabando não. Estava sim. Quacisabando. O que me marcou é que o pastor Erlo, pastor reformado holandês, pregava lá já há 12 anos. Armava uma tenda e pregava. Para os Zulus, tribo animista, feiticeira. E os resultados eram pífios, magros. Um dia ele está pregando, uma mulher se aproxima e, terminado o culto, ele vai conversar com ela. Ela pergunta assim para o pastor: o senhor está dizendo que o seu Deus tem todo o poder? Ela respondeu: é isso que eu estou pregando. Ele respondeu para ela: é isso que eu estou pregando. Ela, como que aliviada, disse: eu preciso do seu Deus. Eu tenho uma filha endemoniada lá em casa, amarrada num tronco. Vão lá comigo para minha filha ser liberta. O pastor Erle Stigen disse que sentiu um calafrio na espinha e pensou: meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? E se não funcionar, o que é que eu vou arrumar? Quando ele chega na casa, a situação era muito mais grave. A moça estava com uma fera, ensanguentada, ferida, amarrada com arame num tronco roliço. E ele não conseguiu expulsar os demônios daquela moça. Chamou os missionários da região, não conseguiram. Amarraram a moça e levaram-na para uma fazenda, quebrou tudo lá, tiveram que devolvê-la em estado pior. E o pastor Erlo tomou a decisão: eu vou embora, eu não tenho autoridade para pregar mais aqui. E ele estava mesmo disposto, arrumando as malas para ir embora, quando o Espírito de Deus convenceu de outra coisa. Estou falando aquele negócio que você escuta, uma voz mística, não, é aquela voz interior que você não tem dúvidas de que Deus está falando ao seu coração. Você não tem que ir embora, você tem que buscar poder. E ele parou tudo que estava fazendo, começou a acertar a vida com Deus, confessar os seus pecados, chamou os missionários, eles começaram a acertar a vida com Deus, pegaram o livro de Atos, versículo por versículo, e dizendo assim: meu Deus, tu fizeste, faz de novo, ó Deus, tu fizeste, faz outra vez. Meses, anos, acertando a vida com Deus. Eles tinham tanta pressa para acertar a vida com Deus, que um dia pregava pastor Zé Ernesto em Mateus 5, quando você estiver trazendo a sua oferta ao altar, lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, larga a sua oferta aí, vai, reconcilia, depois volta e faz a sua oferta. Ele disse que ele estava pregando, o povo começou a sair, com tanta pressa de acertar a vida uns com os outros. Nos últimos 3 meses, eles se reuniam 3 vezes por dia, para chorar,
confessar seus pecados, buscar a face de Deus. Depois de 3 meses de lágrimas, o Espírito Santo de Deus foi derramado, poderosamente. Primeira coisa, aquela moça, foram lá e ela foi liberta. Segundo, os pecadores, os feiticeiros, iam correndo, chorando, confessando os seus pecados. Ali nós vimos, irmãos, coisas que nunca tinha pensado em ver na minha vida. Um templo construído numa fazenda para 15.000 pessoas, 3 cultos por dia. O pai da nossa irmã Noemi, Dr. José Maria, a quem Deus recolheu recentemente, converteu-se a Cristo lá nesse local. E Deus fazendo coisas belíssimas, porque as pessoas começaram a buscar a Deus e ter sede de Deus. Eu não sei como é que anda a sua vida de oração, não sei quanto você valoriza a oração, eu não sei se você frequenta as reuniões de oração da sua igreja, eu não sei se você sabe o que é uma noite de vigília, eu não sei se a sua alma aspira e anseia por Deus como nós cantamos hoje, ou se é apenas poesia, ou se isso é verdade na nossa vida. Mas avivamento passa por ter sede de Deus. Mas eu termino. Último lugar, o avivamento traz resultados extraordinários. Primeiro resultado está no versículo 5, confere aí comigo. Versículo 4 quer dizer: e os teus descendentes brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Primeiro resultado que o avivamento traz, irmãos, é crescimento numérico, expressivo, Convenhamos, temos crescido pouco, não? Você está feliz com o crescimento da igreja? Você acha que está normal? É só isso mesmo? Ou tem mais? Há poucos dias um pastor de uma denominação aqui no Brasil me disse, chorando, conversando comigo, ele disse: pastor Hernandes, a minha denominação tem 508 igrejas no Brasil. Dessas 508 igrejas no Brasil, 211 não batizaram uma pessoa sequer no ano inteiro. Você acha isso normal? Quando o Espírito Santo é derramado, irmãos, os descendentes de Abraão vão brotando como ervas, como salgueiros junto às correntes das águas. O Espírito Santo vai lá no campo de futebol, lá no bar da esquina, lá na boate, e a pessoa convencida de pecado lá dentro, e ela vem chorando, confessando os seus pecados. Deus pode fazer mais num dia de avivamento que nós conseguimos fazer em anos de trabalho na força do braço da carne. É Deus quem convence de pecado, é o Espírito Santo quem regenera, a obra é de Deus, nós precisamos buscar a Deus. Vocês conhecem a história do Ronaldo Lidório, que vai plantar uma igreja entre os Concomas, um povo animista, ágrafe, e em pouco tempo que ele fica lá, pouco mais de 6 anos, mais de 4.000 pessoas convertidas, e hoje já são dezenas de milhares de pessoas convertidas, porque quando Deus derrama do seu Espírito, irmãos, os corações mais duros são quebrados. O Evangelho é o poder, é a dinamite de Deus para quebrar a dureza do coração. Eu fico imaginando, presbítero Ulisses, que passam da frente dos nossos templos, esse inclusive, que está fincado numa avenida tão estratégica, quantas milhares de pessoas passam aqui na frente, todo dia. Quantas dessas pessoas tocadas foram atraídas irresistivelmente para entrar neste lugar? Em tempos de avivamento, irmãos, Deus inquieta o coração das pessoas, onde elas estão, e elas são atraídas irresistivelmente para a fonte da salvação. Esperamos esse tempo, dessa visitação poderosa de Deus.
Segundo resultado, confira o versículo 5 comigo. É o testemunho dos crentes. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. Ô amado, sabe o que mais angustia a alma? É que 95% dos crentes nunca levaram uma pessoa pessoalmente a Cristo. 95%. Já pensou o que é isso? São os chamados agentes secretos do reino de Deus. O cara trabalha 20 anos no mesmo departamento com outra pessoa, não sabe que ele é crente. Nunca recebeu um convite para vir à igreja com ele. Nunca deu uma Bíblia de presente. Nunca falou do plano da salvação. Em tempo de avivamento isso não acontece. As crianças, os adolescentes, os jovens. E uma das coisas que mais me marcou lá na Coreia foi que nós entramos no ônibus para ir fazer uma viagem para uma outra igreja. Entra um menininho de seus 8, 9 anos, pediu licença, e ele não fazia parte da programação não. Ele entrou no ônibus e falou: eu quero orar por vocês, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. E o menino começou a orar e nós só conseguimos chorar. Por que esse menino entrou aqui? Quem mandou esse menino aqui? Que coragem ele teve? Por que ele fez isso? Que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, não importa se é criança, se é jovem, se é velho, se é adolescente, não tem mais temor, não tem mais timidez, há prazer, há poder, há entusiasmo em falar desse nome, Talvez você tenha argumentos assim: ah, bom, mas eu não sou pastor, nem eu sou evangelista também não, eu não sou presbítero, não sou diácono, e eu sou tímido, eu não sei falar, e o meu conhecimento bíblico é muito pequeno ainda. Essas desculpas todas são esfarrapadas. Sabe por quê? O que você sabe é absolutamente suficiente para você levar uma pessoa a Cristo. E se você sabe zero, então você ainda pode fazer alguma coisa. Você pode dizer igual aquele camarada assim: eu só sei de uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo. Abra sua boca, irmão. Uma das coisas que mais alegrou meu coração quando eu cheguei em Campinas, eu não sei se vocês sabem, eu fui criado na roça. Até os 12 anos eu não sabia o que era luz elétrica, viu, Daniel? Até os 12 anos vivi com lamparina de querosene. Até os 12 anos eu nunca tinha visto uma televisão na vida. Sabia o que era isso? Até os 12 anos eu nunca tinha visto uma cidade. Com 12 anos, eu subi na carroceria de um caminhão, vim parar aqui em Cobi de Baixo. Alguns conhecem Cobi de Baixo, dentro de um mangue, para começar minha vida de estudo. Fui para o seminário, Capial, cidade grande. Não tinha dinheiro para pegar um ônibus, só andava a pé. Uma missionária americana falou: eu vou te mostrar a cidade. Fez amizade comigo, Deus deu graça para que ela me conhecesse, começasse a aproximar-se de mim. Ela disse: eu vou te mostrar a cidade. Um dia me levou na escola de cadetes. Quem conhece, é um lugar muito pomposo, muito bonito, até hoje. E eu chego lá, vejo, claro, um cadete na minha frente. Rapaz bem postado, a farda bonita, com o nome bordado na lapela da farda, João Miguel Corpas, com a metralhadora na mão, e eu me aproximo dele. E com muita alegria, assim, fui logo perguntando: e aí, João Miguel Corpas, você conhece Jesus, o Filho do Deus vivo? E o cara faltou pouco me bater. O cara era ateu, eu não sabia disso. E ele blasfemou muito, falou muito impropério, me insultou bastante, e eu perdi o rumo de casa. Confesso a vocês, perdi o rumo de casa. Mas antes de sair, Deus me deu um pouquinho de coragem. Eu disse: João Miguel Corpas, eu preciso lhe dizer 3 coisas antes de ir embora. Primeiro, Deus existe, você acredita nele ou não. Deus não depende de você acreditar nele para ele existir, ele existe assim mesmo. Segundo, esse Deus ama você.
se importa com você, provou isso enviando o seu filho, seu único filho, para morrer no seu lugar, para dar a você a vida eterna. E terceiro, você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo. E fui correndo para casa. O cara estava com a metralhadora na mão, não queria correr isso. O que eu nunca podia esperar na vida é que a missionária voltasse no outro dia no seminário. E ela voltou. Ela dizia: não, eu preciso ir na minha casa agora. Eu falei: o que foi? Ela disse: o João Miguel Corpus está na minha casa e quer ver você. Aí eu fiquei mais preocupado ainda. Falei: meu Deus, eu acho que eu fui deselegante com o rapaz, eu acho que eu não fui muito legal na abordagem. Eu fui pensando muita coisa. Quando eu chego lá, o João Miguel Corpus sentado no fundo da sala. Quando ele me viu entrando, ele se levantou, correu na minha direção, me segurou pelos braços, com lágrimas nos olhos, e ele me disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. Aquele moço estava de joelhos, se rendendo aos pés do Salvador. Era próximo de julho, e eu vim para as férias, na casa do meu pai, que morava no interior de Nova Venécia. Quando eu voltei, ele me ligou: já levei 3 colegas a Cristo. Tornou-se um evangelista. Quando eu saí do seminário, eu não tive mais contato com ele. Há uns 3 anos e pouco, pregando um congresso da CEPAL em São Paulo, alguém se aproxima e diz assim: você tem notícias do João Miguel Corpus? Eu disse: não, cara, eu queria tanto saber a notícia dele. Ele disse: eu tenho, eu sou amigo dele, ele está concorrendo ao generalato, vai ser general. Tem mais uma coisa: ele é pastor, ele é ministro do Evangelho, ele é pastor da Assembleia de Deus. Na semana seguinte eu estava pregando na igreja presbiteriana de Vila Mariana, lá estava ele e a esposa para me dar um abraço. Há pouco tempo eu fui em Santos jantar com a família dele, e ele me disse algo maravilhoso: disse: pastor, Deus fez coisas lindas na minha vida, desde aquele dia que eu me rendi aos pés do Salvador. Deus me ensinou uma lição. Não é o seu conhecimento, não é a sua metodologia, é o poder do Evangelho. Abra sua boca, abra sua boca e Deus a encherá de palavras de vida. O Espírito Santo veio para nos dar poder, e poder para testemunhar. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos visite com o poder do seu Espírito. Que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, em nome de Jesus.